E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia para quem não me conhece. Eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são dois conteúdos diários. O primeiro 6 horas da manhã, segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo de futebol e regatas. Hoje é sábado, dia 22 de fevereiro. Olha, neste conteúdo de agora temos temas importantes para conversar. O clima não tá bom entre John Textor e alguns jogadores do Botafogo, né? O Barbosa, o Savarino deram algumas declarações reclamando do planejamento, reclamando da ausência de um técnico, e o John Textor não gostou dessas declarações, e o John Textor também não gostou da postura do time na derrota para o Racing na final da Recopa Sul-Americana. Vamos conversar sobre isso. Quero falar também um pouquinho sobre Botafogo e Vasco amanhã pelo Campeonato Carioca. O Barbosa tá fora, o Alex Telles também. E para fechar, né, temos um tema aqui importante para conversar também sobre a busca do técnico. O jornal Globo fez um levantamento muito interessante, chama atenção até esse levantamento do Globo, porque desde quando o Botafogo virou SAF, se juntar, né, todas as saídas e chegadas de técnicos, o Botafogo ficou ao todo 6 meses, mais de 6 meses sem um técnico na era SAF. Eu vou explicar para vocês com calma essa matéria do Globo que chama a atenção, tudo isso agora. Mas antes peço para vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino, é de graça, não custa nada. Ative sempre o sininho também para receber as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se puder, se quiser vir membro, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, deixa eu conversar rapidinho com vocês. Amanhã tem Botafogo e Vasco, a última rodada do Campeonato Carioca. O Botafogo ainda tem chances de classificação. O Botafogo tem que vencer o Vasco amanhã em São Januário e torcer para um tropeço, ou do Fluminense ou do Madureira. O Fluminense ou Madureira tropeçando e o Botafogo ganhando do Vasco, o Botafogo se classifica para as semifinais do Campeonato Carioca, por incrível que pareça. Informação do UOL: o Barbosa e o Alex Telles estão fora do jogo de amanhã. Eles que foram suspensos naquela confusão contra o Flamengo no Maracanã, pegaram 2 jogos de punição, já cumpriram um, falta um, e o Botafogo poderia tentar o efeito suspensivo, só que o Botafogo decidiu que não vai tentar esse efeito suspensivo, porque o Botafogo poderia tentar fazer que o Barbosa e o Alex Telles jogassem amanhã, mas o Botafogo não vai fazer forças para isso, e isso deixa claro que amanhã o Botafogo com caçapa provavelmente deverá jogar ali com um time alternativo, misto. O Botafogo amanhã não vai colocar força máxima diante do Vasco. Olha, deixa eu trazer para vocês agora uma matéria, eu vou explicar com calma para vocês, chama a atenção. Matéria do jornal O Globo, né? O Botafogo está completando aí 50 dias sem um técnico. E o jornal Globo fez um levantamento que chama atenção. O Botafogo virou SAF em 2022. São 37 meses até aqui da era SAF. E se juntar todas as trocas de técnicos, a demora para chegar outro, nesses 37 meses, são 189 dias sem técnico na era SAF. Ou seja, mais de 6 meses. Então é isso mesmo, a era SAF no Botafogo são 37 meses até aqui, desde 2022, e se pegar esses 37 meses, o Botafogo ficou ao todo 6 meses sem treinador. Rapidamente, só para atualizar para vocês, quando o Anderson Moreira é demitido do Botafogo até a chegada do Castro, demoraram 42 dias. Depois tivemos a saída do Castro para a chegada do Bruno Lage, demorou 12 dias. Depois tivemos a saída do Bruno Lage para a chegada do Thiago Nunes, demoraram 43 dias. Depois tivemos a saída do Thiago Nunes para a chegada do Arthur Jorge,
demoraram 43 dias. E agora o Arthur Jorge, depois da saída dele, já são 50 dias sem treinador. Então, se a gente pegar todo esse período, o Botafogo ficou 6 meses sem um técnico ali à frente do time, e isso chama atenção. E isso é uma coisa que persegue bastante o Botafogo, não é de hoje, né? A gente está falando muito aqui da era SAF, mas uma coisa que me vem na cabeça, por exemplo, em 2014, o Botafogo voltou a jogar uma Libertadores depois de 18 anos, e o Botafogo colocou o Eduardo Húngaro. Lembra o Eduardo Húngaro? Na Libertadores de 2014, o cara tinha experiência em futebol de areia. Então o Botafogo em 2014 volta a Libertadores depois de 18 anos e coloca o Eduardo Húngaro, cara. O Eduardo Húngaro, na época, ele tinha experiência com futebol de areia. Então o Botafogo precisava vencer a equipe do União Espanhola, né? Eu acho que o Botafogo precisava vencer o União Espanhola no Maracanã e acabou eliminado. 2023 agora, não preciso nem falar o que a gente passou. 28 anos sem ganhar o Brasileiro. Abrimos ali 14 ou 13 pontos de vantagem. Deixamos escapar o Campeonato Brasileiro em 2023 de uma maneira que até hoje a gente não entende. E agora 2025 já são 2 interinos diferentes, o Leiria e o Caçapa, né? Então assim, a gente perde a Supercopa do Brasil para o Flamengo, que dominou o Botafogo. A gente pode estar perdendo a Recopa Sul-Americana para o Racing, ainda tem o jogo da volta, eu tenho a esperança de ganhar. Então assim, cara, sem técnico, jogador bom fica ruim rápido, né? Se a gente pegar, cara, o time titular do Botafogo são 9 titulares do ano passado. Não é que os caras desaprenderam a jogar bola. É que os caras sentem falta de um técnico. Um técnico faz falta, cara. O time, quando não tem um técnico, os jogadores podem ser bons, mas eles ficam ruins rápido. Eles perdem ali o treino sem qualidade, eles ficam destreinados, né? Ficam destreinados. Então, realmente, um técnico faz muita falta. E esse levantamento aqui, cara, chama bem atenção, né? Se a gente pegar toda a trajetória da SAF, foi muito tempo sem um técnico à frente. O John Textor demora muito, né, a trazer um técnico quando um sai para a chegada do outro, sempre demora. E isso chama atenção. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Aí a gente vai conversar sobre o clima que está pesado entre John Textor e alguns jogadores que estão reclamando disso que a gente acabou de falar, a ausência de um técnico. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, mas antes peço para vocês aquela moral, compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguense que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Olha, informação do Globoesporte.com, o John Textor tá bem irritado e não gostou do tom das entrevistas do Barbosa e do Savarino depois da derrota para o Racing na final da Recopa Sul-Americana. Lembrando que o Barbosa e o Savarino, logo após o jogo, deram entrevistas ali coletiva e reclamaram da ausência de um técnico, disseram que isso faz falta, enfim. E o John Textor não gostou do tom dessas entrevistas ali após o jogo do Racing, os jogadores reclamando do planejamento. Cara, assim, eles estão insatisfeitos ali com a ausência de um treinador, com essa demora, eles não estão satisfeitos, deu para entender isso, né? Que eles não estão satisfeitos com o Leiria, que saiu, e agora com o Caçapa, e o Textor, ele não gostou disso vir a público. Inclusive, o John Textor conversou com as pessoas da diretoria do Botafogo e disse que não gostou disso ir a público e não gostou da atuação do time nessa final contra o Racing. Ele disse que a postura da equipe foi uma postura que ele não gostou. Isso é o John Textor conversando com pessoas da diretoria do Botafogo. Então deixa eu dar minha opinião. Primeiro, John Textor, o culpado disso tudo é você, cara. E outra, o John Textor, ele conversou com pessoas da diretoria do Botafogo reclamando da postura do time na final e também disse que não gostou das entrevistas do Barbosa e do Savarino. Quem é que vai cobrar o time, cara? Quem é que vai cobrar alguma coisa esses caras?
é o Alessandro Brito. Cara, o Alessandro Brito, com todo respeito, ele é um excelente head scout. A função do Alessandro Brito no Botafogo, ele tem que ser head scout. Quem é que vai cobrar esses caras? É o Léo Coelho, porque nessa função agora de diretor, né, de futebol do Botafogo, tá o Léo Coelho. Esse cara não me passa confiança nenhuma, trabalhava na base, o Léo Coelho. Então, assim, não tem um diretor de nome dentro do Botafogo. O John Textor gosta de centralizar tudo. Então, assim, não tem um diretor de peso para cobrar esses caras nesse momento, e isso é culpa do próprio John Textor, cara. Então, assim, o Alessandro Brito é head scout, ele faz outras funções dentro do Botafogo. O Alessandro Brito é head scout, com todo respeito a ele. E esse Léo Coelho não tem condições de exercer essa função. A gente não tem um diretor de futebol pesado para nesses momentos segurarem a barra dentro do Botafogo. E outra, eu tô do lado dos jogadores. Eu até admiro esses jogadores na entrevista cobrarem planejamento, porque eles poderiam estar quietos, cara. O Savarino poderia ficar quieto, o Barbosa poderia ficar quieto. Estão recebendo em dia, cara. Eles poderiam estar nem aí para nada, mas não. Os caras estão botando a cara, estão dando entrevista, estão cobrando. Por quê? Porque eles têm ambição, cara. Eles não estão felizes nesse momento jogando bola com a camisa do Botafogo. Então, assim, esses caras chegaram no topo. Eles são campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Os caras, quando chegam no topo, eles querem ficar no topo. Eles não vão aceitar isso. E que bom que eles estão cobrando, porque se eles ficassem quietos, seria pior. Recebendo em dia, não poderia estar nem aí para nada. Pelo menos estão cobrando alguma coisa. Por quê? Porque tem ambição, querem ganhar mais títulos com a camisa do Botafogo. Só que para isso não depende só deles. O planejamento tá ridículo, não tem técnico, não tem nada dentro do Botafogo. Os jogadores estão incomodados com isso. É nítido que a gente vê que eles não estão felizes jogando bola com a camisa do Botafogo. E isso é ruim, porque eu tenho medo, cara, eles estão desconfortáveis deles desanimarem, cara. Se esses jogadores desanimarem, a gente vai esperar o que nessa temporada? Porque são eles que entram em campo. Esses caras não podem desanimar. E para eles não desanimarem, precisa de um planejamento correto, um bom preparo físico, bons treinamentos, um bom treinador, ambição. Os caras estão cobrando porque eles têm ambição. E o John Textor ainda está irritado com esses caras. Aí é brincadeira, né? Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Bom sábado. Tudo que for saindo aí durante o dia relacionado ao Botafogo. 5 horas da tarde eu estou de volta com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso glorioso. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.